Está entrando no ar o telejornal que traz as primeiras informações da manhã. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia. São 6h45 e como a gente viu aí na abertura, bom dia com alegria para começar bem o dia e bem informado é aqui no Bom Dia Rio Grande. Redução na taxa de juro, um dos maiores volumes de dinheiro até agora destinado para a agricultura, é o plano de safra divulgado ontem pelo governo e que aqui no Bom Dia a gente vai conhecer a opinião dos produtores rurais e de quem empresta dinheiro para o campo. Direto de Paris, Pedro Ernesto Guenardin nos mostra que o futebol não está só nos jogos da Copa do Mundo, mas antes tem a previsão do tempo. Aliás, tempo, hein? Que frio já está fazendo. Vamos conferir com o Paulo se esse frio continua, se já é o inverno que está se antecipando em alguns dias aí, Paulo. O inverno só chega domingo, né, Sérgio? Pois é, mas o frio chegou hoje. O frio já chegou antes, né? A previsão de frio agora de manhã, né? Temperatura um pouco mais baixa do que a de ontem, né? E aumentando à tarde, chegando aos 18, 19 graus à tarde, um pouquinho mais agradável. Você pode ver na imagem do satélite que há muitas nuvens escuras, ó. Sobre o norte da Argentina, essas nuvens começam a se aproximar em direção ao Rio Grande do Sul. Por isso, a previsão é de tempo parcialmente nublado na maioria das regiões. Um pouco mais de nuvens no norte e um pouco mais de sol na fronteira com o Uruguai. A máxima em Porto Alegre hoje chega aos 18 graus, faz 17 em Bagé e 19 graus em Santa Cruz. O dia está começando parcialmente nublado na capital e a temperatura neste momento é de 13 graus e 1/10. Mas já tem um solzinho aparecendo aí na imagem, a gente vê que está começando, né? Pelo menos. Frio, mas sem chuva. Pelo menos assim, né? Pelo menos isso. Vamos às manchetes de 0 hora de hoje. Principal manchete desta quinta-feira, 18 de junho, servidores mantêm aposentadoria integral. A Câmara dos Deputados decidiu manter a aposentadoria integral dos servidores da União e não aplicar o redutor de 30% como estava previsto no projeto inicial. E essa é uma derrota para o governo que tentava fazer essa redução, Ana Luísa, na aposentadoria dos servidores da União. Derrota num dos pontos fundamentais, né, da reforma da Previdência, é verdade. Nós vamos saber agora a repercussão do plano de safra. Plano de safra anunciado ontem pelo governo, que prevê recursos de mais de 10 bilhões de reais, uma redução na taxa de juros de 9,5% para 8,75%. Talvez esses os dois pontos mais importantes, principalmente na questão da taxa de juros. E começamos conversando com o diretor de agropecuária da Associação Comercial de Passo Fundo, Ronald Bertagnoli, que está lá em Passo Fundo. Bom dia, Bertagnoli. Bom dia, Sérgio. Essa manhã fria aqui, gelada, aqui, nós estamos aqui nessa coxilha e vamos analisar contigo o plano de safra 98. Qual é a sua opinião? Que esse frio sempre traz para nós, agricultores, uma lembrança do passado, onde era a época que nós cultivávamos no trigo, né? O Rio Grande chegou a cultivar 2 milhões de hectares de trigo e este ano não alcançaremos 400 mil hectares. E qual é a sua opinião sobre o plano de safra divulgado ontem? Será que dá para recuperar, por exemplo, essa questão do trigo ou não? Para esse ano o trigo não, né, Sérgio? Tem pouca semente no mercado e o reflexo dos últimos anos se apresenta para essa safra. Agora, esse ministro que nós temos agora, o Turra, está trabalhando e está trabalhando no caminho certo. Agora, é muito difícil, num curto prazo, resolver essa questão agrícola do país. Você vê que no último ano o Brasil produziu 2 milhões de automóveis e apenas 35 mil tratores. Quer dizer, existe um desequilíbrio muito grande aí que não é de um ano para outro que nós vamos corrigir. Diretor, a redução das taxas de juros foram suficientes nesse plano de safra? Qual é a sua avaliação? Eu acho que para quem conseguir captar esse dinheiro, está adequado. Agora, poucos conseguem captar esse dinheiro. Eu tenho medo que isso fique mais a nível do jornal do que a gente possa realmente utilizar esses recursos, porque a gente não tem utilizado esses recursos nos últimos anos, porque existe o endividamento da maioria dos produtores do Rio Grande, do Brasil, e esse endividamento não foi resolvido, é uma questão pendente, difícil de ser solucionada. O senhor não acredita que esses 10 bilhões que o governo está anunciando estejam disponíveis no mercado, é isso? Olha, a gente não tem sentido, Sérgio, na prática, que isso tem chegado ao campo, né? Eu lembro da frase famosa do Brito na Expo Inter de 96, quando ele disse que quando o botão é apertado em Brasília, a luz não se acende no Rio Grande. Eu tenho medo que não chegue até o campo esses recursos. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Rio Grande. Bom dia ao senhor. Nós que agradecemos.
Bom, vamos saber também a opinião do presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, Walter Arns, que está em Uruguaiana. Bom dia, presidente. Bom dia. O que o senhor achou do plano? O plano, eu vou em parte repetir o que já foi dito pelo Ronald Bertagnoli, que a principal questão que não foi contemplada pelo plano foi a questão do endividamento. No caso do arroz, isso tem um peso muito maior do que nas outras culturas, porque o arroz, a maioria dos produtores de arroz não terá acesso ainda ao crédito rural, porque não tem solucionado o seu problema do passado, do passivo que existe no passado recente. E essa questão não foi contemplada nesse plano. Quer dizer, o aumento de recursos não é suficiente sem a solução deste problema do endividamento, é isso, presidente? Sim, porque os produtores que terão acesso aos financiamentos de custeio serão exatamente os mesmos que já vinham usando o financiamento de custeio. A questão do juro, eu acho que é boa, não dá para reclamar do patamar de juro, porque ele está sem correção monetária. Isso são tudo dados, itens que a gente está reivindicando para a solução do problema do endividamento, que dentro do plano oferecido pelo governo, ele oferece um juro muito elevado e, além disso também agrega ao custo a correção monetária, que é justamente o problema que nós temos sem solução no passado. Ou seja, a correção monetária foi o que ocasionou o problema do endividamento. E isso não está sendo contemplado. O que o governo fez foi prorrogar de julho para novembro o prazo para quem quiser aderir ao programa do endividamento. Então, isso não foi solucionado ainda. E a gente espera que... Era justamente essa questão. Onde é que está o problema da renegociação? Porque o governo deu mais prazo agora. Vai até 31 de julho para fazer o pedido da renegociação e até 1º de novembro para, digamos, concluir essa renegociação. O problema todo é na taxa na correção monetária, que vocês não podem pagar. Principalmente a correção monetária e também o juro. Mas o problema, além disso, ainda temos o problema do valor da dívida que está sendo cobrado. O produtor acha que o valor é X e os bancos acham que é X vezes 3 aproximadamente. É uma diferença muito grande e da forma como está sendo cobrada, simplesmente o nosso setor não tem condições de pagar. Obrigada, presidente, por suas informações e um bom dia. Muito obrigado. Como os franceses estão vivendo com o futebol? Em seguida, nosso assunto é Copa do Mundo. Vamos voltar a falar também sobre o plano de safra, para saber a opinião do outro lado, de quem está emprestando dinheiro ao campo. Já voltamos. Para saber informações sobre seguro-desemprego, abonos salariais e carteira profissional, você deve ligar para o telefone 0800 61 0101. A ligação é de graça e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Deixaram o prédio ontem à noite. No início da noite, estudantes da Universidade Federal, integrantes do movimento dos Sem Terra, foram protestar em frente ao local da invasão. Foi um momento de maior tensão. Logo em seguida, chega um oficial de justiça com a ordem para os estudantes desocuparem o prédio e autorizando o uso da força, mas não foi necessário. Depois de 11 horas dentro do prédio, exatamente às 7h25 da noite, os estudantes estão saindo pacificamente. Eles desocuparam o prédio protestando e acompanhados pelos policiais militares. Os estudantes só concordaram em sair depois que representantes deles foram recebidos no Ministério da Educação em Brasília. Nós corremos o risco de perder o semestre letivo e, consequentemente, o próprio ano letivo, já que muitos cursos são anuais. 6 funcionários da delegacia do Ministério da Educação permaneceram dentro do prédio durante as 11 horas da invasão. Eles ficaram para ajudar nas negociações. Após a saída dos estudantes, a imagem de como ficou o primeiro andar. Os estudantes bloquearam as saídas do prédio com balcões e mesas. Vamos à redação da RBS TV saber mais informações com Sérgio Duer. Duer, você começa com uma notícia de combate à violência canina. É verdade, Ana. A Prefeitura de Rio Grande, na zona sul do estado, declarou guerra contra o animal considerado o maior amigo do homem. A partir de julho, todos os cães que circulam livremente pelas ruas da cidade serão recolhidos e mantidos presos em um depósito. Parte deles
será destinada para testes. Somente neste ano, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 240 casos de pessoas mordidas por cães que andam livremente pelas ruas de Rio Grande. Em Passo Fundo também estão tomando atitudes para a carrocinha voltar às ruas de Passo Fundo e retirar aqueles cães que estão livremente andando pelas ruas. Justiça bloqueia bens do prefeito. O juiz de Triunfo, Eurico José Guimarães, determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas e bens do prefeito Bento Gonçalves dos Santos, do PPB, e também de 7 vereadores da cidade. A decisão atende a um pedido de liminar apresentado pelo promotor Mauro Luiz Silva. Prefeito e vereadores são acusados de uma série de negociações lesivas aos cofres do município, tendo em vista a aprovação de um projeto que cria 100 novos cargos de confiança para o município. Os consumidores gaúchos já podem reclamar seus direitos via internet. O Programa de Defesa do Consumidor, o PROCON, inaugurou sua página na Rede Mundial de Computadores. O endereço é www.riogrande.com.br. Este espaço é para queixas e informações. Agora vamos conferir as ofertas de emprego do Cine para hoje. 8 vagas para auxiliar de cozinha, 1 para balconista de farmácia, 4 para eletrotécnico, 3 vagas para guindasteiro, 10 para marceneiro, 2 vagas para mecânico eletricista, 30 vagas para montador de estruturas metálicas, 1 para operador de viradeira, 1 vaga para projetista de móveis, 1 para rebobinador de motores elétricos, também 1 vaga para tipógrafo e 1 vaga para traçador de caldeiraria. Você encontra hoje no Centro do Trabalhador Autônomo os seguintes profissionais: pedreiro, pintor, faxineira cobrando R$ 35,00 o dia e passadeira cobrando R$ 6,00 a hora. O Cine funciona na Avenida Mauá, número 1013, no centro de Porto Alegre. E o telefone do Centro do Trabalhador Autônomo é 211 30 53. Confira agora mais informações da previsão do tempo para a capital. O tempo vai ficar parcialmente nublado hoje durante boa parte do dia, mas faz frio agora de manhã. À tarde a temperatura aumenta um pouquinho, chegando aos 18 graus na capital. Neste momento a temperatura é de 13 graus e 1/10. As propostas dos empresários da construção civil para baratear a casa própria e aumentar os empregos no setor. Este assunto ao vivo de Brasília. E daqui a pouco, Pedro Ernesto Denardim mostra de Paris como os franceses estão encarando o futebol. Já voltamos. Hoje tem coleta seletiva de lixo nos bairros Passo da Areia, Bom Jesus, Teresópolis, Azenha e Restinga, em Porto Alegre. Solidez, agilidade e modernidade. Esse é o Sicredi, Sistema de Crédito Cooperativo do Rio Grande do Sul. Uma instituição financeira local e regional com mais de 200 pontos de atendimento no estado. Sicredi, a opção inteligente do campo e da cidade. 7h01. O presidente Fernando Henrique Cardoso recebe propostas para incentivar um dos setores da economia com maior potencial de geração de empregos, a construção civil. Vamos a Brasília conversar com Ana Amélia Lemos e com o presidente da Câmara Brasileira da Construção, Luiz Roberto Ponte. Bom dia, Ana Amélia. Bom dia, presidente. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Presidente, que propostas são essas que foram levadas até o presidente Fernando Henrique Cardoso? É o interesse do governo de gerar emprego num quadro de desalento nessa área. E também de resolver um problema crucial do ser humano, que é o problema de habitar. Então, a ideia é que nós façamos um processo de financiamento com juros compatíveis com o financiamento de longo prazo e coloquemos todos os recursos do FGTS, que tem 11 bilhões de recursos que o governo está usando para se financiar e que é um dinheiro e direito do trabalhador para financiar a habitação, bem como da cadeira de poupança, que seja levado todos esses recursos para financiar a habitação. E também limitar o juro, porque juros para financiamento habitacional não são compatíveis com valores elevados. Você acaba tendo saldos devedores maiores do que o próprio valor da habitação.
e com isso eu acho que nós vamos ter um grande incentivo de geração de emprego. Doutor Ponte, qual foi a receptividade? O senhor conversou ontem com o ministro dos Transportes, com o ministro do Planejamento, que é quem coordena esse processo, e com o presidente da Caixa Econômica Federal, e amanhã estará com o presidente do Banco Central. Até agora, como é que a autoridade recebeu esse plano do senhor? A minha visão é que o governo está determinado a utilizar esses recursos. Agora, nós temos os entraves burocráticos, porque o governo está insistindo em fazer financiamento só através do mutuário final, por carta de crédito, retirando, vamos dizer assim, os projetos que já existem na área empresarial. Se ele não colocar as empresas a financiar a produção, nós não vamos viabilizar isso em curto prazo, porque a grande dificuldade é você fazer a condução desses recursos através de carta de crédito mutuária. Presidente Ponte, o senhor falou há pouco que as pessoas compram um imóvel e em seguida estão devendo mais do que o valor do próprio imóvel só no saldo devedor, e esse é um dos graves problemas e que quase ninguém consegue entender por que deve tanto depois que já pagou uma grande parcela do financiamento. O senhor acha mesmo que há possibilidade de resolver esse problema só com a redução da taxa de juros, que se pague o valor real do imóvel? O problema é somente a taxa de juros, porque o governo tem que praticar juros altos por questão de política econômica para atrair recursos externos. Mas os recursos da habitação são recursos diferenciados, eles são recursos do Fundo de Garantia, que pode ter uma remuneração comedida, como tem, é 3% além da correção monetária, e a caderneta de poupança, que tem incentivos, inclusive fiscais, com isenção de imposto de renda. Então ele tem que separar esses recursos, como desde a concepção do plano assim era, para que o juros seja compatível, juros internacionais, ou seja, máximo de 10% ao ano e a correção real da moeda, e não o ATR que levou a valores astronômicos, que acabou quebrando o setor primário, que acabou quebrando os próprios mutuários, que estão devendo mais do que o valor dos seus imóveis. Eu acho que este é o núcleo da questão. Se o governo não resolver esse problema, ele lá adiante vai ter que absorver, porque ninguém vai continuar pagando prestações se está pagando 2, 3 vezes o valor do seu imóvel. Já muita gente não está conseguindo pagar, né, presidente? Além de subir a prestação, fica pagando mais do que a unidade 2 vezes a casa que ele comprou. O senhor tem um limite de financiamento para esse plano? Na verdade, a habitação você devia limitar só pelo valor do imóvel, porque ninguém vai morar numa casa despojada podendo morar numa casa maior. E por isso mesmo é que esta é uma área que o subsídio que nós estamos advogando, é outro problema que levamos ao presidente, é um sistema de financiamento da habitação para as camadas de mais baixa renda com subsídio explícito. Assim como tem subsídio para a educação e para a saúde, tem que ter um subsídio para a habitação, porque isto é saúde preventiva, isto é trazer o cidadão para a dignidade. E este subsídio não vai para as mãos indevidas, porque só se mora em casa despojada quem não pode morar numa casa melhor. Então o corte é somente o corte do limite do tamanho da casa, que vai, vamos dizer, financiar pessoas até 20 salários mínimos correspondentes. O senhor foi ministro e foi deputado federal. Por que o senhor não vai concorrer agora? Olha, eu acho que tem outros caminhos que a gente pode ajudar, Ana Amélia. Além disso, você sabe que uma eleição é uma coisa muito complicada. Eu acho que muitas das votações que nós fizemos aqui, e continuaremos fazendo igual, provavelmente não seria compreendido pelos eleitores. E eu acho que o meu caminho hoje, o caminho que eu posso ser mais útil é exatamente lutando para melhorar as relações trabalhistas, que é um assunto que me interessa muito, uma reforma tributária, e eu posso fazer isso dentro da entidade que eu estou presidindo agora. Nós agradecemos muito a sua participação no Bom Dia Rio Grande hoje. Desejamos uma boa sorte ao senhor e à entidade que está presidindo. Muito obrigada, senhora. Obrigado. Obrigada, Ana Amélia. Obrigada, presidente. Obrigada. O sol não aparece muito hoje, Paulo Borges? A previsão é de tempo parcialmente nublado hoje em Porto Alegre. A temperatura não deve subir muito. Veja agora a previsão para os próximos dias. Esta noite vai fazer 10 graus. Amanhã, sol entre nuvens, mínima 9 e máxima 18. No sábado, muito sol, mínima 10 e máxima de 20 graus. Tempo parcialmente nublado em Porto Alegre. Neste momento faz 13 graus e 1/10. Depois do intervalo, o assunto é Copa do Mundo, direto de Paris, com Pedro Ernesto Benazir. Voltamos em seguida. Quem quiser doar alimentos não perecíveis para o Comitê Porto Alegre contra a Fome, a Miséria e pela Vida, pode entrar em contato pelo telefone 224-0200. Para crescer, o importante é estar aberto para aprender. Terceiro Congresso da Escola Particular Gaúcha e terceira Expo Educação. O desafio da escola na sociedade do conhecimento, de 8 a 10 de julho. Realização Cinep e RS. O Nacional traz até você, todos os dias, as melhores ofertas da Etiqueta Verde. Confira aqui algumas delas. Iogurte Vigor Polpa 720 gramas, 1,19. Maionese Qualitá 500 gramas, 1,35. Sabonete Yara conjunto 4 vezes 90 gramas, 52 centavos. Lava-louça líquido Limpol 500 ml, 43 centavos.
Etiqueta Verde Nacional. Economia todo dia. Passar um fim de semana no mesmo hotel que hospedou artistas como o grande tenor, o rei e outras personalidades famosas. Você pode fazer isso, pois agora Porto Alegre já tem algo em comum com as principais cidades do mundo. Caesar Towers Porto Alegre. Reservas 333-0333. São 7h03. Vamos voltar a falar sobre o plano de safra divulgado ontem pelo governo com a gente aqui do estúdio, o presidente do Sistema de Crédito Cooperativo, Alcenor Painçati. Bom dia, presidente. Bom dia. Qual é a sua avaliação do plano, principalmente no item da taxa de juros, que reduziu de 9,5% para 8,75%? Sérgio, em época de Copa do Mundo, nós podemos dizer que o ministro da Agricultura jogou a primeira partida e ganhou. Porque ele conseguiu um aumento do recurso de 7 bilhões para 10 bilhões, conseguiu a redução da taxa de juros de 9,5% para 8,75%, de 6,5% para 5,75%. Além disso, ele conseguiu uma destinação específica de recursos para a área de investimento, que nós precisamos renovar nosso parque de máquinas, e também para a correção de solo. Agora, presidente, nós conversamos no início do programa com representantes importantes aí de lideranças do setor agropecuário gaúcho. E a preocupação deles, a maior, era se esses recursos vão chegar ao Estado realmente e quando e de que forma esses recursos vão chegar até aqui. O que você pode dizer aí? Essa é a segunda partida do nosso ministro, porque, a exemplo dos anos anteriores, o plano foi anunciado esse ano com uma antecedência boa que os produtores podem se programar para fazer o plantio. Mas acontece que dos 10 bilhões que foram anunciados, 7,300 que são do ano anterior, eles estão alocados ou no alongamento das dívidas, que foram já feitos, ou na safra de verão do ano anterior, que ainda não foram liquidadas, ou então estão em estoques. E, portanto, o que vai acontecer exatamente o que aconteceu nos anos anteriores. Vai chegar o mês de julho, agosto, setembro, o produtor necessita começar o seu plantio e o recurso não é alocado. Então, nós teremos que ter uma luta conjunta agora com o ministro, no sentido de que possa esse recurso chegar no momento correto. Porque o que acontece? O produtor, se ele tem que plantar e o recurso não foi alocado ainda, não está liberado na agência bancária, ele se obriga a comprar do fornecedor e carregar entre a data da compra até a data da efetiva liberação a taxa de mercado, 4, 5, 6% ao mês. E isso, então, esse ganho de 6,5% para 5,75%, de 9,5% para 8,75%, ele perde somente no momento da compra. E há um outro custo também... Sem falar no atraso do plantio, muitas vezes. E às vezes atraso do plantio, quando o produtor não tem o crédito no comerciante. A incerteza da liberação faz com que, às vezes, o fornecedor não tenha a possibilidade de fornecer no momento exato. Agora, o senhor dirige um sistema que tem uma ligação muito estreita com o setor rural, né? Como é que o senhor avalia essa situação dos produtores gaúchos hoje com endividamento, com situações desse tipo aí, que o dinheiro não chega a tempo, muitas vezes, do plantio? O caso do trigo, por exemplo, que a gente está se tornando aí um estado que praticamente não produz mais trigo. Qual é a sua avaliação sobre isso? Exatamente. Nós temos dois problemas. Um é o problema do endividamento, que esse é um problema social do governo. Os produtores que têm essas dívidas dos anos anteriores, que estão em renegociação, não tem outra forma a não ser que o governo faça alguma coisa no sentido de um alongamento e longo mesmo, em condições que efetivamente o produtor possa continuar plantando. E outra é esse problema da alocação de recursos. Há um período, no nosso caso, entre o mês de julho até o mês de novembro, dezembro, em que o governo teria que ter duplicidade de alocação de recursos. Um para manter os estoques do ano anterior para a comercialização e o outro para fazer o novo plantio. É um período que há necessidade da duplicação de recursos. Aí no mês de novembro, dezembro em diante, tranquilamente já foram comercializados os estoques do ano anterior e aí há sobra de recursos. Obrigada por suas informações e um bom dia. Vamos aos números do mercado financeiro. São Paulo, alta de 7%. No Rio de Janeiro, a Bolsa de Valores registrou alta de 4,67%. CDBs para 30 dias rendem 22,6% ao ano e 1,71% ao mês. Ouro com alta de 1,64%. O grama vale R$ 11,14. Dólar comercial vale R$ 1,15. No paralelo, R$ 1,21 na compra e R$ 1,23 na venda. Poupança com aniversário hoje rende 1,12%. O FIR vale 96 centavos e a TBS de 16 de junho a 16 de julho, 1,68%. Copa do Mundo de Paris, Pedro Ernesto Denardim. É só chegar nos parques aqui em Paris, Sérgio, que você já vai encontrar gente de sobra jogando futebol. É que o futebol, mesmo numa cidade como essa,
de tantas atrações, toma conta porque aqui nesse país se está jogando a Copa do Mundo. E isso, até em Paris, não é pouco. As pessoas estão sensibilizadas. Aliás, sensibilizados estão todos aqueles que assistiram o Brasil ganhar de 3-0 de Marrocos, porque passaram definitivamente a entender que ali está um real candidato ao pentacampeonato mundial. E os franceses, nesse sentido, estão muito orgulhosos, porque se o Brasil fez 3-0 e fez jogando muito bem, a França também fez 3-0 em cima da África do Sul e se sente, pelo menos até agora, tão importante quanto o Brasil. Será que estão aí 2 finalistas? Ou ainda vamos ter que ver mais a Alemanha, a Itália e outras forças do futebol mundial? Até amanhã, Sérgio. Até amanhã, Pedro. E agora a gente confere mais informações do tempo com Paulo Borges. As nuvens aumentaram sobre o Rio Grande do Sul, por isso a previsão é de tempo parcialmente nublado em todas as regiões. Faz frio agora de manhã, mas à tarde a temperatura sobe um pouco. Neste momento, aqui no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, faz 13 graus e 1/10. Confira agora as temperaturas no estado. Essas foram as principais notícias do Bom Dia Rio Grande de hoje. Plano de safra 98-99 inclui a liberação de mais de 10 bilhões de reais para a agricultura, mas os produtores da região do Planalto Médio acreditam que não vão ter acesso aos recursos destinados pelo governo. E o presidente do Sistema de Crédito Cooperativo do Rio Grande do Sul diz que esse é um dos maiores problemas para a agricultura. Se o dinheiro não chegar, o plantio pode atrasar e prejudicar ainda mais o agricultor gaúcho. Previsão de frio e tempo nublado na maioria das regiões gaúchas. O Bom Dia Rio Grande volta amanhã às 6h45 da manhã. Até lá. Até lá e um bom dia.